Olá, domingo, mais Saúde Band no ar. No programa de hoje, tudo sobre infectologia, doenças virais, essa doença que está por aí, a gripe e muito mais com o Dr. Carlos Frias, ele que é especialista em infectologia. Tudo isso e mais, agora, no Mais Saúde Band. Já aqui com a gente o médico infectologista, Dr. Carlos Frias, para falar sobre doenças respiratórias, a diferença dessas doenças respiratórias para outras doenças que a gente acaba não entendendo muito e também sobre o que a gente vive hoje na sociedade. Vírus e tudo mais, e que teria sido previsto, não é isso, doutor? Muito obrigada por aceitar o convite, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Doutor, então a gente vive hoje uma epidemia de gripe, mas junto com a epidemia de gripe a gente também vive com outros vírus que convivem com a gente e que a gente tem tido problemas muito sérios, não é isso? Verdade. Nós vivemos hoje uma situação de uma luta permanente contra os micróbios, ou seja, voltamos a ter uma situação de numerosas pandemias, né? Então começamos nos anos 70 com a questão da AIDS. Então a partir da AIDS, novos vírus foram surgindo, mutações vão acontecendo, a reboque de alterações que a humanidade ela é geradora do processo. Então nós temos fatores ambientais, esses fatores ambientais com certeza são responsáveis ou corresponsáveis por essas mutações e, em consequência, vírus que estavam adaptados somente a animais, outros animais, passam a se adaptar ao homem. E aí é o perigo, e aí nós estamos sofrendo tudo isso. O senhor está trazendo, então, a que a gente também tem agora, paralelo, é a gripe aviária, é isso? Exatamente. Então nós estamos tendo, por exemplo, nada impede que essa gripe aviária, que felizmente ainda hoje não se adaptou ao homem, em função desse contato permanente, principalmente dos tratadores, das pessoas que trabalham nessas granjas, então nada impede que esses vírus se adaptem, como um vírus da Covid, por exemplo, a partir talvez de um escape de laboratório, alguma situação que na China já era previsto. Eu trouxe para você um livro interessantíssimo, eu faço questão de mostrar, Inimigo Mortal. Esse livro está mostrando exatamente um autor já previa em 2017, já falava sobre o SARS-CoV-1, que circulou, felizmente, por pouco tempo, com vítimas fatais, mas em número bem menor. Aconteceu isso em 2003. Então ele já previa em 2017 que nós poderíamos ter uma nova epidemia com o SARS-CoV, pela característica do vírus. É um vírus que parasitava os civetas, parasitava os morcegos, né? E infelizmente nós tivemos essa possibilidade de adaptação ao homem. E aí gerou a terrível pandemia de Covid. 100 anos antes, nós tivemos a gripe espanhola, que matou muito mais gente, inclusive. Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, que logo após a Primeira Guerra Mundial, então toda a situação de falência de um sistema de saúde, toda a situação de falta de saneamento básico, toda a situação de aglomeração, e a guerra representa uma aglomeração de conflito, né? Então isso gerou a primeira grande pandemia do século. E terminamos já no século XXI, infelizmente, com a Covid. A gente teve escolas, então. Tivemos escolas, mas hoje estamos preparados para um outro vírus como esse? Infelizmente, não. Infelizmente, eu posso dizer que é um cenário meio apocalíptico, né? E a gente espera que não, mas para isso que nós, vocês da mídia e nós do sistema de saúde, temos que fazer o enfrentamento. Eu participei ativamente, eu gosto muito dessa palavra enfrentamento, porque eu queria um detalhe para vocês, não é um detalhe biográfico, mas assim uma questão de inserção na luta contra esses micróbios. Eu sou infectologista, fiz minha formação na Fiocruz, em Manguinhos, há muitos anos, e temos aqui no Brasil inteiro um número pequeno de infectologistas, proporcionalmente a outras especialidades. Mas temos nomes fantásticos, nós tivemos Oswaldo Cruz, tivemos Carlos Chagas, tivemos Gaspar Viana,
Então, todo aquele grupo que começou no início do século XX e que construiu Manguinhos, né? Então, eles começaram a atuar, inclusive tem um centro de virologia, lá que existe o Biomanguinhos, que fabrica vacinas. Então, existe um lastro, uma construção, um construto, como a gente chama, de ciência, né? Principalmente nessa área de medicina tropical, a malária, a leishmaniose. O Maranhão, o nosso Maranhão, tem o professor Antônio Rafael da Silva, Dr. Jackson Maurício, né? De vez em quando eu indico para você alguns colegas dessa área, né? Para algumas áreas específicas. Tem pessoas que são, por exemplo, colegas que trabalham mais na área de medicina tropical e outros que trabalham mais na parte de infectologia, com vírus e bactérias, né? E já quem trabalha com as grandes endemias, malária, leishmaniose, hanseníase, tuberculose, é uma outra linha, uma linha, vamos dizer assim, sanitária. Sim. Da medicina sanitária. Doutor, então esse enfrentamento, a gente passou pela pandemia, tivemos dificuldades, mas apresentamos aí superações. A gente não chegou a um ponto ideal para enfrentar outro vírus? Eu diria que nós precisamos empoderar as políticas públicas. Então nós precisamos capacitar profissionais, devemos investir na ciência, na pesquisa de vacinas. Nós tivemos a questão das vacinas para a Covid, vacinas mRNA, que foram feitas de uma maneira muito rápida. Então precisamos investir em vacinas cada vez mais efetivas, com um mínimo de efeitos colaterais. Então precisamos organizar o sistema de saúde para enfrentar uma possível pandemia. Eu participei ativamente, como eu te falei, desse enfrentamento. Eu me lembro bem, no dia 12 de março de 2020, as entidades médicas, Sindicato dos Médicos, CRM e AMB, fomos ao então secretário de Saúde, Dr. Carlos Lula, e dissemos para ele, alertamos para a gravidade do problema, que tínhamos que fazer alguma coisa. E felizmente ele nos ouviu, nos atendeu, e nós, particularmente nós dessas entidades, redigimos um projeto de enfrentamento. Então eu posso te dizer que eu sugeri o Multicenter Sebrae, o hospital de campanha, sugeri o HCI, que é o hospital que estava, vamos dizer assim... Com referência em tratamento como contra referência em tratamento para o Covid. Então nós montamos uma estrutura de urgência, né, numa situação difícil para nós, como enfrentar tudo aquilo. Então nós não queremos ser pegos novamente naquilo ali, entendeu? Comprar respiradores sem assim, uma qualidade legal, ter que importar da China respiradores. Então, eu acho que a saúde pública tem que entender que esse fenômeno, infelizmente, poderá acontecer novamente. A gente vai fazer uma pausa aqui, a gente vai acompanhar agora, já que falamos então de hospital de campanha, nesse momento está em funcionamento um hospital de campanha aqui em São Luís para enfrentamento dessa epidemia da gripe que circula todo o Maranhão. O aumento nos casos de síndromes gripais tem sobrecarregado hospitais, unidades de saúde têm gerado grande preocupação entre as autoridades e a população. Nós vemos, tanto no Maranhão quanto no Brasil em geral, um aumento dos casos de influenza e das viroses no geral. E assim, todas as unidades estão cheias e esse hospital de campanha foi feito também principalmente para poder atender as pessoas que têm sintomas mais leves. Para conter o avanço de casos e a crescente demanda por atendimento médico, a Secretaria de Estado da Saúde instalou o hospital de campanha no estacionamento do Multicenter Sebrae. O espaço é destinado para atendimento de casos leves de síndromes gripais. Ele funciona de 7 até meia-noite, com perfil adulto e idoso, E esse público ele pode vir com sintomas leves, que são coriza, tosse, febre, dor de garganta, E essa gripezinha persistente. Ao chegar aqui no hospital, eles são acolhidos, Eles entram para a classificação de risco, passam pela triagem do enfermeiro, pela consulta médica, onde a gente disponibiliza de 20 cadeiras, quer dizer, de medicação, 10 leitos e um leito de estabilização, caso esse paciente precise de um suporte mais avançado. Aqui no local, os pacientes passam por triagem e aguardam atendimento médico na área de espera do hospital. E após a avaliação, recebem o suporte necessário para o tratamento da doença. A unidade também conta com uma ambulância disponível no local para, sempre que necessário, realizar o transporte dos pacientes para unidades de referência, garantindo mais segurança e agilidade. Caso a médica, na avaliação,
veja que o paciente ele precisa de um raio-x, precisa de outro suporte que nós não temos aqui, esse paciente ele segue com nossa ambulância básica, né, acompanhado do condutor e enfermeiro para a unidade de pronto atendimento do Vinhais. Além da capital, medidas estão sendo adotadas nos municípios maranhenses. O objetivo é conter o avanço da doença no estado. Doutor, falando sobre esse enfrentamento ainda, a gente sabe que esse hospital de campanha ele é pontual, vai se desfazer, mas é um enfrentamento mais direto, mais enérgico. Esse tipo de enfrentamento é para ter durante todo sempre ou não? Isso realmente está correto, é pontual, tem que ser dessa forma? Eu acho que tem que fortalecer a base, que são as unidades básicas de saúde. Nós temos que criar condições de testagem, você tem que fazer testagem dos vírus, saber que vírus está circulando. Porque multa bastante, não é isso? Por exemplo, o sintoma hoje da gripe, ela circula como se fosse uma infecção também do trato intestinal, onde as pessoas elas sentem sintomas que não são exatamente gripais. A gente pode diferenciar esses sintomas? Na verdade, é uma coisa mais recente, porque antigamente a infecção respiratória era só respiratória. Então hoje nós temos, a partir da Covid, exatamente do Covid, do SARS-CoV, então, nós tivemos alterações desse quadro clínico. O quadro ainda é predominantemente respiratório. A Covid veio com um aspecto tromboembólico também, que foi, inclusive, o definidor da mortalidade maior. É um fenômeno que nós não estávamos preparados. Nós apanhamos muito nisso, né? Enfim. Então, a gente já observa que os casos novos vêm também com infecção intestinal. Então, esse vírus que circula hoje, que é um vírus gripe, mas que ele funciona, ele tem uma... a gente acaba confundindo com outras doenças. O que hoje nós temos circulando aqui, por exemplo, no Maranhão, para a gente deixar um pouco mais fechado? Então, vamos tentar falar da forma mais didática possível. Então, nós temos uma infinidade de vírus que tem uma característica, um tropismo pelo trato respiratório, uma atração. Então, vai desde o rinovírus, os adenovírus, que são normalmente, causam o resfriado comum, né, que é um quadro benigno, vamos chamar assim, que se resolve, tipo autolimitado, se resolve espontaneamente, até sem tratamento, após 3 dias. Então, esse é o resfriado comum, que tem características iniciais semelhantes à síndrome gripal. Então, o que é? Tosse, coriza, uma dor de cabeça, mas um quadro muito leve, né, que normalmente se interrompe espontaneamente. Já a síndrome gripal abriga outro grupo de vírus, que vai desde o Covid, passando pelo H1N1, pelo H3N2, que são a influenza, os dois da influenza, e um vírus também muito complicado em criancinhas e idosos, que é o vírus sincicial respiratório, que causa bronquiolite nas crianças. E nós temos tido aqui em São Luís, infelizmente, um número significativo de casos de bronquiolite. Não só em São Luís, mas no Brasil inteiro. A vacina funciona nesses casos? Bom, o que eu quero te dizer? Como eu falei para você, nós temos que avançar nas vacinas. Eu queria, assim, tranquilizar a população, porque depois da Covid, houve uma grande polêmica em relação às vacinas. Voltamos ao período de Oswaldo Cruz, onde houve a chamada Guerra das Vacinas. Então, é importante que se diga que a grande arma que nós temos contra os vírus da influenza é justamente a vacina. É uma vacina já consagrada, uma vacina segura, é uma vacina que se aplica a todas as idades, basicamente, com algumas especificidades. Então, é a grande arma que nós temos e que, infelizmente, nós não estamos tendo ainda a adesão necessária. Para vocês terem uma ideia, o Brasil era o país que tinha um dos melhores, um dos mais elogiáveis programas de vacinação, de imunização. E hoje nós não temos, infelizmente, isso. Doutor, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta tratando ainda mais sobre essa prevenção. Um instante só, eu espero você. Mais Saúde Band de volta, continuando a conversar com o Dr. Carlos Frias, ele que é infectologista, falando sobre essa epidemia, falando sobre vírus, proteção, prevenção, que também
cabe a nós, não somente a questão pública, não somente médicos, mas nós precisamos também estar dentro desse sistema e ajudar a proteger, não é isso? A se prevenir, não é isso, doutor? Exatamente. Então, é importante que a gente exerça esse papel de cidadania, que a população se empodere dessas informações, acima de tudo, que a partir daí defina todas as ações preventivas. Isso passa por um projeto de gestão, políticas públicas, né, importantes, bem assertivas, no sentido que você construa um sistema de saúde onde haja equidade, né, onde todas as camadas da população sejam bem assistidas. Então isso a gente tem que esquecer dessa supervalorização da parte hospitalar. Temos que atuar na base da pirâmide. Então qual é a base da pirâmide? As pequenas unidades básicas de saúde. Isso passa pela educação dos profissionais de saúde, principalmente eu queria enfatizar, eu que sou professor também da UFPA, dou aula para médicos e enfermeiros. Já formamos muitos meninos e meninas. Formamos gerações e gerações, são 35 anos atuando como professor e a gente tenta colocar a importância de médico como cidadão, como construtor de um novo sistema de saúde, um sistema mais justo, um sistema de equidade, como eu falei, e um sistema eficiente, porque nós estamos perdendo a luta contra coisas que são básicas, pela falta de saneamento básico, pela falta de uma política pública direcionada para essas ações preventivas. Então, falta de investimento em vacinas. Nos dois, nós temos Butantan e temos a Fiocruz. Então, nós precisamos investir maciçamente nessa parte preventiva. Nessa questão preventiva, tem também a atitude, o comportamento de cada um. Claro. A higiene, a alimentação saudável. O que tem, então, nesse leque? Eu sempre digo assim, há ações coletivas, como saneamento básico, como a imunização, são ações coletivas, né? Que as políticas públicas que vão construir esse processo. E existem as ações individuais, que dependem de cada um de nós, não depende de governo, não depende de ninguém. Então, o que é? A Covid veio nos dar uma orientação sobre justamente a questão da prática da higiene pessoal, né? Então, aquele cuidado, lavar as mãos, a questão da limpeza, a higienização dos alimentos, a questão do cuidado, por exemplo, de você usar máscara quando você tem um processo de infecção respiratória para não contaminar os outros, né? Então, essas ações, alimentação saudável, prática de atividade física regular, né? Então, evitar a automedicação, porque isso realmente complica muitos casos há um erro de diagnóstico porque a pessoa se automedicou, tomou antibiótico que não deveria tomar. Então, essa atitude individual ela é muito importante para construir a nossa defesa maior. Então, eu tenho que construir uma imunidade legal, essa imunidade depende desses fatores pessoais. Falando dessa automedicação, a gente tem um costume, brasileiro tem o costume de bater, vai até o farmacêutico, eu estou com uma coriza, eu estou com alguma coisa, e vai direto comprando logo o que ele acha que tem que usar. Esse comportamento tem mudado ou a gente tem piorado? Não, melhorou fruto das ações governamentais, no sentido principalmente de uma política de assistência farmacêutica. Então vamos dar um exemplo. Então, nós ainda temos hoje uma situação que eu acho complicada, os corticoides, por exemplo. Eles são comprados livremente. Existe um uso abusivo de corticoides também. E tem limite de uso, né? Que tem efeitos né, colaterais sérios. Anti-inflamatórios também, sabendo que eles têm uma ação danosa sobre o sistema renal, o aparelho renal. Então há que ter um cuidado especial. E os antibióticos, a partir da legislação, que só são vendidos, né, a partir de receituário médico, né? Então houve uma melhora significativa. Nós tínhamos, nas décadas anteriores, era famoso, você falou o exemplo do farmacêutico, a pessoa chegava lá, dizia para o farmacêutico, eu quero um Tetrex. Eu vou dar o exemplo logo, que é um exemplo, né, bem popular. Então a pessoa já dizia o que queria. A pessoa tinha ainda mais uma doença venérea, aí já ouvia falar pelo amigo que o remédio tal funcionava, né? E por isso que existiam placebos. Placebos, numa linguagem traduzindo, significa aquele remédio que ele é inócuo, ele não tem valor nenhum, ele não funciona, mas tem um efeito psicológico, no sentido de que a pessoa acha que tomando aquela medicação vai ficar boa. Então as pessoas usam muito esse efeito placebo,
tem histórias interessantíssimas de pílulas contra. O que são pílulas contra? Pílulas que servem para tudo, entendeu? Então, naturalmente não servem para tudo e, na verdade, não servem para quase nada. Mas é uma cultura popular. Então, felizmente, hoje, fruto de uma ação, como eu falei para vocês, legal, então hoje já existe um cuidado melhor. Mas ainda existe muito, principalmente com analgésicos, anti-inflamatórios, existe muito ainda, infelizmente, a automedicação. Doutor, o senhor é professor? O senhor também trabalha ainda atendendo, não é isso? E como é que essas pessoas chegam? Que tipo de pergunta? Quais são as principais dúvidas dessas pessoas que vão ser? Então, chegam até o seu consultório para conversar com o senhor? Que tipo de... as pessoas elas ainda costumam ter dúvidas em relação a doenças clássicas? Não existe, embora... Até porque a dúvida não surge só da falta de informação. Surge por excesso de informação. Nós estamos conversando agora. As fake news. Demais, então, né? infelizmente, existem informações desencontradas que estão na mídia e que passam como pseudo-informações científicas que não têm uma base científica. Tanto é que hoje, dentro da saúde pública, nós temos uma checagem. Então, tal artigo científico, ele tem validade, mesmo no ambiente científico, mesmo eu que fiz meu mestrado na Escola Nacional de Saúde Pública, nós encontrávamos artigos que careciam de fundamentação. Então, a população chega para você, primeiro, felizmente, ainda existe a confiança na figura do médico, né? Existem, infelizmente, deslizes éticos em todas as categorias profissionais e, infelizmente, a nossa categoria não faz exceção. Mas, de uma maneira geral, fruto do comprometimento dos profissionais de saúde, e isso foi muito enfatizado na pandemia de Covid, né? Onde se reconheceu o papel heróico, principalmente do pessoal da enfermagem, dos médicos que estavam lá no front, arriscando suas próprias vidas, né? Então, existe, felizmente para nós, o paciente procura a gente ainda com um grau de confiança importante na categoria. Isso para nós é alentador. Então, a gente tem avançado na prevenção, tem avançado nessa questão da confiabilidade, também em relação ao médico, que ficou aí caracterizado muito importante, fortemente nessa época da pandemia, nesse período que a gente ainda vive o pós-pandemia. Doutor, então, a gente pode dizer que a sociedade ela tem aprendido com os próprios erros? Isso, você definiu bem. Nós erramos muito, continuamos errando, infelizmente. O que nós precisamos é isso. Nós precisamos entender que nada depende somente de políticas públicas. Nós temos que ter ações pessoais fortalecendo o sistema. Então, de que maneira? Então, em cada unidade, hoje nós vivemos situações críticas, eu queria enfatizar um personagem, que é o agente comunitário de saúde. Importantíssimo, né? Eu queria enfatizar isso. Eu lido com eles todos os dias, dentro do sistema de saúde, eu atuo dentro do sistema de saúde, e essas pessoas estão lá, principalmente nas periferias, atuando, tentando levar informação de saúde, informação positiva. Eu acho que também um caminho interessante nosso, da Secretaria de Saúde do município e do Estado, é empoderar esses profissionais, dando os cursos, treinamentos, e que esses profissionais possam plantar a sementezinha na população de acreditar na vacinação, acreditar nas ações positivas que devem ser implementadas para melhorar o sistema de saúde. Doutor, agradeço a entrevista, o esclarecimento, a aula que o senhor deu aqui para a gente sobre infectologia. Obrigado, estamos sempre à disposição. Doutor, então, onde encontrar doutor Carlos Frias, infectologista? O senhor atende aonde? Bom, eu tenho a minha clínica, chamada CISAL, eu gosto muito do Centro Histórico, ela existe há 30 anos, está tombada pelo patrimônio também, porque funciona da área bem próximo, já que eu falo do patrimônio, bem próximo da Fonte do Ribeirão. Então, lá eu atendo todas as semanas para doenças infecciosas parasitárias e saúde ocupacional. Além disso, mais outras 2 unidades, não é isso? Além disso, no Centro de Saúde Paulo Ramos, e atendo também no SESI, né, tenho orgulho de pertencer a essa instituição SESI, que nós montamos uma clínica também para atender trabalhadores em geral. Aí em frente à Praça da Bíblia, não é isso? Em frente à Praça da Bíblia. Muito bem, muito obrigado. E assim a gente encerra o Mais Saúde Band de hoje. Encontro marcado próximo domingo, 8 da manhã. Até lá, tchau.